Gênese Rádio Web. A alegria está no ar. Deus é minha adoração. Eu sei que tu me ouves, Senhor. Eu venho declarar o meu amor por ti. Eu sei que o que tu queres de mim é o meu coração. Mas eu venho te pedir, ó Pai, perdoa a imperfeição do meu louvor. Deus é minha adoração. Eu sei que tu me ouves, Senhor. Eu venho declarar o meu amor por ti. Sei que tu queres de mim é o meu coração. Mas eu venho te pedir, ó Pai, perdoa a imperfeição do meu louvor. Incapacita-me, Senhor, a te louvar. Incapacita-me, Senhor, a te adorar. Que eu possa, ó Senhor, com minha vida sempre te honrar. Então recebe, Senhor, todo o meu louvor. Então recebe, Senhor, minha adoração. Que tu seja entronizado em glória. Olá, bom dia, você que está chegando aqui na programação da Gênese Rádio Web, estamos chegando com mais um Compartilhando Vida. Compartilhando vida, trazendo aqueles testemunhos especiais e sempre com convidados, os nossos convidados, nossos irmãos, enfim, aqueles que estão aqui para trazer aquilo que Deus tem feito na vida deles. Você que já está chegando agora, você que está chegando pelo YouTube, você que está chegando pelo Facebook, seja bem-vindo. Não esqueça de compartilhar. Compartilhar vida também requer você ir aí nos botõezinhos aí, tanto no Facebook quanto no YouTube, e compartilhar esta palavra, né? Ou seja, este testemunho, né? A forma em que nós estaremos trabalhando aqui. Então, para você que está chegando agora, aproveite. Facebook, Instagram, compartilhe para mais pessoas. Você que está pelo YouTube, né? Do Pastor Aguinaldo, também você pode se inscrever que não é inscrito e compartilhe pelo menos para 10 pessoas. Gente, se cada um que estiver chegando agora compartilhar para 10 pessoas, irão nos ajudar bastante. E você que está aí pela o nosso também sistema, né, do aplicativo, do app, também você pode compartilhar, né, nos iconezinhos, 3 botõezinhos lá tem como você compartilhar, mandar para mais pessoas e você estará nos ajudando, nos ajudará a trazer, a levar a palavra, né, a palavra do reino para mais pessoas. Estou hoje com muito prazer recebendo aqui Luiz Fernando, né? O nosso irmão Luiz, né? Eu chamo de Luiz, alguns chamam de Fernando, Luiz Fernando, mas enfim. Luiz, seja bem-vindo e obrigado por ter aceito, né, este convite e estar aqui compartilhando um pouco da sua vida, né? Daquilo que Deus tem feito na sua vida. Tudo bem, Luiz? Bom dia. Bom dia, Manuel. Bom dia, nossos amigos ouvintes da Rádio Gênese. É uma grande satisfação estar aqui, né? E estar trazendo a história da minha vida, né, compartilhando vida, estar participando desse maravilhoso quadro, um quadro muito importante, onde a gente conta das maravilhas que Deus opera, né, tem feito na nossa vida, tem feito durante a nossa história, né. E eu quero agradecer muito pelo convite de dar essa oportunidade de estar aqui, e é uma alegria muito grande de poder compartilhar a minha história, compartilhar a minha vida com os irmãos, os amigos que estão ouvindo. Que legal. Olha, eu sei que você tem sido uma pessoa muito especial, né? Não só dentro do ministério,
mas a forma em que você tem levado a palavra, né, para as pessoas. Mas antes de a gente entrar em alguns detalhes, eu quero saber como que você conheceu a Jesus ou como, né, que você veio para Cristo. Muito bem. Então, o ano-chave, né, o ano que virou a minha vida, né, foi 2015. Mas eu quero voltar um pouco, né, começar do início, vamos dizer assim, e contar um pouco da história da minha família, né, de criança, né. Nós somos entre 7 irmãos, né, e nascemos num lar católico, cristão, né, conhecedores, né, ali, né, e servos desde de pequenos, né, desde de família ali dos pais, sempre serviram dentro do conhecimento que nós tínhamos e dentro daquele mundo que nós estávamos acostumados a viver, né. Nós vivíamos muito envolvidos no serviço. Sempre foi assim, desde todos os meus irmãos, né, meu pai e minha mãe, sempre tiveram muito ativos na questão de igreja e participantes da... Independente de denominação, vocês estavam trabalhando. De denominação, nós estávamos sempre servindo. Todos nós, né, os 7 irmãos, fizeram os cursos que tinham que fazer, né, todos ali, como tem que ser, quando criança, né, e participávamos muito, né, todos os, né, como sempre estávamos ativos, sempre estavam participando. Assim também o meu pai e a minha mãe sempre tiveram ativos, né, desempenhando alguma função, algum serviço na igreja e na comunidade em geral, né. E isso é um aprendizado que eu carreguei na minha vida, né. E também os meus irmãos, né, que seguiram. As minhas irmãs, né, todas elas, com exceção da mais nova, que já tinha saído daquela comunidade, né? Todas elas, assim, além de fazer os estudos, né, elas davam aula na igreja, né? Então, nós estávamos sempre muito ativos na questão de diretoria, decidindo as direções da comunidade, né, da igreja. Nós estávamos sempre muito ativos. E isso eu trouxe, esse exemplo dos meus pais, né, dos meus irmãos mais velhos, eu trouxe para a minha vida também. Eu desenvolvi esse amor por servir, por estar compartilhando, né, a minha vida, estar empenhando, né, entregando minha vida para o reino, já desde antes mesmo de conhecer como é de fato o reino, né. Não que a gente já tenha conhecido, mas estamos percorrendo. Mas o seu coração, aquilo que você fazia, você já fazia com essa intenção. Já fazia com a intenção de servir a Deus. Exatamente, já tinha esse independente de igreja, né? Nós servíamos a Deus, né? Nós orávamos para Deus da forma que nós conhecíamos. Sim. Nós tínhamos a fé em Deus, né? Então, isso veio de berço, né? Veio desde muito cedo. E eu continuei, né? Vou falar algumas datas, né? Alguns períodos que marcaram mais, né? Nós perdemos, né, o nosso pai em 2010 e até ali nós vivíamos nessa comunidade, né? Comunidade do interior do município, né? Meu pai viveu praticamente a vida inteira num serviço só, num trabalho só, né, numa granja, e todos nós passamos por esse serviço, né, por esse trabalho. Tivemos sequência. Tivemos sequência, sim. As minhas irmãs trabalhavam na casa dos patrões, né? Os meus irmãos trabalhavam na lida de fora, né, como diz, né? E quando o pai, no caso em 2010, ele faleceu. Mas eu comecei a trabalhar com 11 anos nessa granja, desde muito cedo, né? E era uma alegria poder trabalhar no turno inverso da aula, né? Vamos deixar claro, né, que eu estudava de manhã e de tarde eu trabalhava, né? E era uma alegria muito grande de estar lá, mesmo sendo cansativo pela idade, né?
que às vezes era bastante esgotado o serviço, mas era uma alegria, principalmente depois, né, quando chegava ali no final de semana, na sexta, no sábado, que vinha o pagamento, né? Aquela época era Era o melhor momento. Mesmo sendo pouquinho, né? Sim. Era muito pouco, vamos dizer, comparado hoje. Mas era uma alegria receber o pagamento, né, do trabalho, de ser útil, de poder estar desempenhando alguma função já desde criança. E eu segui isso ali, desde os 11 anos eu trabalho, né, com várias funções, né, e aprendi muito com isso. Eu agradeço também por essa oportunidade, né, aos Aqueles que vocês serviram, ou aquelas pessoas que servimos, estiveram, né? Que estivemos ali. O pai trabalhou 35 anos no mesmo lugar, né? Nós morávamos no mesmo lugar. Mas enfim, ali em 2009, 2010, ele ficou doente. Foi muito repentino a doença dele, né? E logo a morte. E eu, ali naquela época, era o pai e a mãe, eu e os meus 2 irmãos mais novos, né? Os gêmeos, né? Que estávamos em casa. E daí eu assumi o lugar do meu pai no trabalho, já fazendo todas as funções que tinha na granja, né? Ali foi um grande desafio. Você é o mais velho? Não. Eu sou o terceiro mais novo. Terceiro mais novo. Né? Sendo que os dois novos são gêmeos, né? Então eu perdi o posto de nenê para os meus irmãos gêmeos. E eu assumi ali o compromisso de desempenhar o serviço da granja muito novo. Eu estava com 17, 18 anos. Assumir uma granja, no geral, é muita coisa, é muita responsabilidade. Né? E daí logo o pai ficou doente. Eu digo que Deus é bom em todo o tempo, né? Porque ele permitiu que eu fizesse a carteira de motorista, aprendi, né? Desde cedo. Isso no interior as pessoas aprendem bem mais cedo, né? Uhum. A dirigir, né? Mesmo sendo fora, né? Daquilo que é do correto, do mais correto, a gente precisa fazer. O adolescente hoje, boa parte, já trator, caminhão, estão dirigindo. Precisa fazer, né? Precisa fazer. Ainda mais agora que está cada vez mais difícil a mão de obra. Então, é necessário que já saiba, né? Uhum. Tanto a mulher também, hoje em dia a gente vê muitas mulheres trabalhando, né? E então eu aprendi muito cedo. E eu tive a oportunidade de fazer a minha carteira em 2018, quando eu fiz 18 anos. E daí logo o pai ficou doente, precisou de alguém para fazer esse transporte, né, para a cidade e para correr, né, a questão da saúde, né. E isso eu vi que foi um cuidado de Deus já naquela época, né, que mesmo a gente sem ter uma noção, vamos dizer assim, do que Deus pode fazer na nossa vida, hoje eu percebo que Deus nos cuidou muito desde antes de conhecê-lo de verdade, né. E daí, enfim, logo ele faleceu em 2010, no início de 2010, e daí veio um desafio muito grande, porque nós éramos, então, a mãe, eu e meus 2 irmãos. Eu estava com 19 anos, e eu teria, então, que assumir a granja, né, o trabalho, e assumir, vamos dizer assim, a responsabilidade da família, né? Porque o pai já não estava mais ali. Os meus irmãos mais velhos não estavam mais também. Cada um tinha a sua família. Alguns tinham ido para outro estado, né? Foram morar longe. Então eu tinha que resolver. Tinha que decidir as coisas. E não me desmerecendo. A mãe foi uma guerreira e é uma guerreira, né? Nossa rainha. Uhum. E lutou muito desde sempre, né? Só que ela não tinha tanto conhecimento assim nos meios de como resolver as coisas na cidade. Ela sempre foi do lar. Isso é um mérito do pai também, né? Que ele era o provedor. A mãe e os filhos ficavam em casa. E ele provia tudo. Nós não tínhamos fartura, mas nós tínhamos o necessário para viver bem ali o mês, né? E o pai sempre proveu. Ele trabalhava, suava
e trazia provisão. Glória a Deus. E então ali ficou uma coisa, e agora? Vamos fazer o quê? Né? O pai não tá, eu vou ter que assumir a responsabilidade, caiu sobre mim, né? Isso relembrando, quantos anos você tinha? Eu tinha 19. 19 anos. E não digo que foi errado, mas eu digo que foi errado também. Ali quando o pai ficou doente e logo faleceu, e durante né, esse momento ali de velório e coisa, despedida, o que eu mais ouvi, você tem que resolver. A responsabilidade é tua, da família. O que eu mais ouvi foi isso. Você tem que ser forte porque você vai ter que suprir a família e vai ter que desenvolver o serviço que... Ou seja, você era adolescente, né? E eu tinha que fazer. E tinha que fazer. Obviamente que você... Eu não sei se você era um dos mais próximos dos filhos com o pai? De certa forma, sim. Eu trabalhei muito mais... Trabalhei um maior tempo com ele. No caso, eu fiquei mais tempo em casa, né? A tendência é essa, porque, na verdade, por mais que os irmãos... né, cada um, né, de repente foi fazendo sua vida, foi indo, né, foram morar em outros lugares, aquele que fica normalmente é o que acaba... Tem mais responsabilidades, né? Exatamente. Mas eu digo que essa incumbência não foi imposta pela família, mas por pessoas de fora, né, o nosso círculo. Sim. Então, é contigo agora, vai ter que se virar, né? E eu assumi isso. Aquele papel, agora você é o homem da casa. O homem da casa, exatamente. É bem isso mesmo. O que foi o que mais eu ouvi, né? De pessoas do redor, do nosso círculo, né? E eu tive que desenvolver, então. E esse ano, né, com toda essa função do pai falecer, e no caso a granja já não estava, vamos dizer assim, bem, né? Ela vinha já vamos dizer assim, decrescendo, né? E daí, com essa ali do pai falecer, mais pro meio do ano, o patrão resolveu de parar com todo o trabalho, e daí nós teríamos então, depois de, no caso a minha família, né, a mãe, depois de 30 e poucos anos, teríamos que então sair daquele lugar, sair da casa que criou todos os filhos. Nossa, um choque. Muito grande. Nós perdemos o pai em abril, e no meio do ano nós tínhamos, vamos dizer assim, uma ordem de saída, né? Porque ele parou todas as funções da granja, vendeu algumas coisas, né? Se desfez ali, né? E então nós teríamos que sair daquele lugar. Para muita gente isso não é certo, mas nós em casa, aí tomando decisões, né? Ali não teria o que fazer, não teria como continuar vivendo naquele local, né? Tanto é que logo o patrão também foi embora, né? Veio para a cidade, não conseguiu mais desenvolver. E daí vamos para onde? Fazer o quê? Fazer o quê? Aonde? Nós tínhamos, não digo que nós, mas a mãe tinha um receio muito grande, um medo de vir para a cidade. De vir para a cidade com as crianças, vamos dizer assim, né? Meus irmãos eram mais novos, nem trabalhavam ainda. Sim, toda aquela preocupação de violência, isso, toda aquela exatamente. Enfim, tinha uma pressão muito grande, né? Vai para a cidade e vão se perder. No caso, se perder é sair fora dos caminhos, né? Exato. E então ela tinha muito medo. Então, o que vamos fazer? Vamos para onde? Eu, com 19 anos, por mais que eu cresci no trabalho, eu não tinha experiência. Sim, uma vasta experiência para tentar um serviço em outro lugar, né? E nós tínhamos que resolver, tínhamos que fazer alguma coisa. E daí foi que, nesse meio tempo também, surgiu um desejo, né, de um amigo meu, colega de estudo, colega de trabalho, né, da mesma granja, de vamos comprar terra, vamos ser nós... agricultores. Os donos. Os donos. Daí me soou bem, né? E eu não sei se Deus tem os meios dele, né? E deu tudo certo. Apareceu a terra boa. A terra boa, vamos dizer assim, apareceu um lugar bom para morar, para comprar, os meios para adquirir essa terra.
deram certo. Em pouco tempo nós estávamos com a escritura, né, na mão, e nós compramos a meia, então, né? Eu e o meu colega, esse meu amigo, e o nome dele é Cristiano, não sei se ele está escutando ou vai escutar depois. E nós compramos junto, então. E daí eu arrumei um lugar para morar. Arrumei uma granja para cuidar, pertinho, vamos dizer assim, da terra que nós compramos. Ali eu assumi, de fato, uma granja para tocar, né? Cuidar de toda a lavoura, cuidar de animais, cuidar do serviço em geral. E isso foi no final de 2010, ali do meio para frente, né? Nós se mudamos e fomos para esse lugar lá. Mas não deu muito certo porque nós, em 2011, já pegamos uma seca das maiores que já teve. 2011, 2012. Uma das maiores secas que já teve, né? Essa que nós acabamos de viver agora no final do ano. Sim. Ainda não foi tão grande que nem aquela. Isso não é fácil. Eu acho que eu lembro dessa. Literalmente não deu nada. Acabou. Não deu nada. E como nós estávamos iniciando, não tinha custeio, não tinha financiamento, não tinha nada disso. Foi tudo com dinheiro, né? Com tudo pago com reservas. Aquilo que tinha. Com reservas. E ultrapassou as reservas a ponto de que se criou uma enorme dívida, né? Nós comprávamos as coisas, o que precisava para a lavoura, e vamos pagar na colheita. É normal fazer esse tipo de trabalho, né? Pagar na colheita. Só que não deu nada. Ninguém colheu. O que eu ganhava não supria. O salário daquela época era R$611. Nossa! Era o salário do normal mês. Do mês. Salário Mínimo, né? E não tinha condições nenhuma de pagar. E ali foi uma coisa muito, muito ruim, porque me estressou demais. Eu era, no caso, novo, né? Tava com 20 anos, né? Em 2011. Cheio de dívida, cheio de problema, com responsabilidade da família, né? Porque meus irmãos ainda não trabalhavam. A mãe não tinha outra renda. Ela não era aposentada ainda, não tinha nenhuma renda. E nós tínhamos que viver ali, então, com o salário e ainda tinha que pagar as dívidas, né, da terra. Foi um período muito triste, vamos dizer assim, muito, muito complicado, porque o estresse de todas as coisas me transformou numa coisa muito ruim. Eu era muito estúpido, muito bruto, muito xingão, brigão, vamos dizer assim, com a família, né, porque era qualquer coisa me estourava de raiva, né, por ter levado a família para aquele lugar. Por nós estarmos passando por aquilo. Foi eu que escolhi, né? E nós tínhamos o acerto do pai, né? Que trabalhou a vida inteira. Teve uns direitos, né? Também pouquinhos, né? Pelaquela época. Consumiu tudo, não tinha mais nada. Não tínhamos dinheiro. E estávamos naquela situação, né? Não digo que não faltava o que comer, mas nós passava muita necessidade. Passava dificuldade mesmo. E foi 2011, 2012, ali 2011 foi mais difícil. E daí em 2012 meus irmãos começaram a trabalhar nesses jovens aprendizes. E muito bom essa modalidade, né, muito de bom. Iniciar o trabalho, né? Ensinar uma profissão, vamos dizer assim. Eles vieram para a cidade, né? Ficaram nas casas de algumas pessoas ali para poder trabalhar, e eu fiquei com a mãe lá, lutando, né? Relutando, vamos dizer assim, porque eu não sabia o que fazer, não sabia para onde ir, cheio de dívida, já estressado demais, porque daí as coisas não funcionavam, não davam certo. E não tinha muito o que fazer. Em 2012, no início de 2012, daí uma pessoa, né, foi usada, vamos dizer assim, por Deus para nos abrir uma oportunidade, nos dar uma chance, né, de mudança de vida. O filho do dono dessa granja que nós trabalhávamos, né, antes. Ele
me indicou numa empresa aqui na cidade, no ramo de metalurgia, né? E só que eu teria que vir no horário de serviço, fazer entrevista e tudo, né? Os procedimentos ali. E daí para ver como é que se sair. Mas eu não tinha noção nenhuma de metalúrgica. O que eu fazia era alguns remendos, né? Lá fora mesmo, né? Mas sem conhecimento de prática, de teoria nenhuma. Então eu ficava pensando, eu vou lá, mas o que eu vou fazer? Vou falar o quê? Como é que vai ser o teste, né? Não tenho nenhuma experiência. Mas eu vim, né? Vim ali, fiz a entrevista e fui aprovado. Glória né? a Deus. Para trabalhar como soldador numa metalúrgica aqui na cidade, que abriu, né? Naquele ano abriu uma metalúrgica na cidade ali, ia contratar um número de pessoas e eu fui um dos que consegui trabalhar ali. Então nós tínhamos um destino, já tinha um lugar para ir, né? Cheio de dívida, cheio de situações, né, contrárias, mas nós tínhamos uma porta aberta reiniciar, para né? reiniciar e algo totalmente novo. Morar na cidade era um desafio, era uma coisa desconhecida, mas tínhamos que fazer alguma coisa, né? E foi então a decisão, né? Os meus irmãos já estavam trabalhando, né? Os meus irmãos mais novos, e eu decidi que nós íamos vir para a cidade. Eu saí do serviço lá, né? Da granja, ficou a terra lá, né? Nós tínhamos comprado, ficou lá. Eu arrendei, né? Dei sequência para a produção e vim para a cidade para começar de novo, começar uma vida nova. E foi então que nós iniciamos, né, o serviço aqui na cidade. Viemos morar na cidade. Logo depois abriu uma outra oportunidade em Santa Rosa, no mesmo ramo de metalúrgica, né? Essa empresa que eu comecei aqui em Giruá, eu ia muito para Santa Rosa, levar peças, buscar peça e desenvolver algumas coisas de escritório também. Então, isso me somou num currículo, né, para essa outra empresa maior, né, de mais potência, lá em Santa Rosa, e fui indicado também para trabalhar lá. Fiz a entrevista, não tinha curso nenhum, porque eu trabalhei aqui na cidade, nessa metalúrgica, frio, né? Frio não é o termo certo, mas sem conhecimento, sem teoria, né? Eu aprendi ali Você a prática. Você aprendeu na prática. Na prática, mas não tinha nenhum papel, vamos dizer assim, que comprovasse, né? Você não tinha curso com especialidade, não tinha feito os treinamentos. Mas aí, eu fui indicado nessa empresa lá em Santa Rosa, passei também e comecei a desenvolver o serviço lá daí. Eu ia todo dia, de manhã, e voltava de tarde. Muito bom trabalho. Foi em 2013, 2014. Mas naquela correria ali estava muito bom. O salário já era 1.300 naquela época. Já era uma outra realidade. Outra realidade, nós vivíamos na cidade. Naquele tempo, daí, dentro desse tempo, a mãe conseguiu se aposentar, né? E daí já tinha uma renda para casa. Os meus irmãos daí vieram morar com nós. Aí, né, quando nós viemos para a cidade, alugamos uma casa, os meus irmãos saíram das casas que estavam, né, parando, e vieram morar com nós de novo, né, os mais novos. E daí nós voltamos, então, eu, a mãe e os meus dois irmãos. Então tinha uma renda, né, tinha como sustentar a casa, vamos dizer assim, né. E eu fiquei mais livre, vamos dizer assim, né, porque eu tinha o meu salário, um salário bom para aquela época, sem curso, sem nada, né, e fiquei trabalhando lá. Mesmo mantive a ligação da terra, e daí nesse outro lugar que nós fomos morar, né, e eu me envolvi bastante com tradicionalismo e coisas de, né, CTG, rodeios e coisas assim, festas, né? Festas campeiras e coisas. Eu me envolvi muito em 2011, né? Porque esse lugar é um lugar muito vivo, isso, né? E eu me envolvi demais, porque o que eu investi demais, tanto tempo como dinheiro. Eu queria fazer acontecer, né?
E daí eu botava lá, injetava dinheiro no projeto, né? Comprar coisa e ajeitar, fazer, né? Desenvolver ali, eu investi demais. E a ponto de sair do trabalho, que era muito bom, para assumir o piquete de forma integral. Passar dia e noite lá. Passar direto. Direto. Não sei o que eu tava pensando na vida, né? Porque largar de um salário fixo, né, do mês, e eu podia aumentar ele, né? Porque eu fazia muita hora, né? Eu trabalhava mais do que a carga horária, então eu aumentava a minha renda, né? E eu larguei tudo, sem pensar muito. Não pensou nas consequências que poderia ter. Totalmente inconsequente, né? E fui acampar nesse lugar lá, né? Saí da casa da mãe, né? Fui acampar lá, fiquei um tempo lá, morando, né? No interior, né? E eu acho que foi ali que Deus já estava tratando já desde antes, mas ali ele me quebrou mesmo, né? Porque cada escolha, cada ação, cada consequência, vamos dizer assim, porque eu comecei a sofrer bastante consequências, né? Eu sentia que não estava certo. Eu tava bem fora do projeto, do Deus que eu conhecia. E eu fui me afundando, botei muito dinheiro fora nessa transição ali, né? Tu sentia que Deus falava contigo de uma certa forma, Luiz, mesmo estando ou fazendo as atividades que você estava fazendo, seja a questão do CTG ou qualquer outra coisa. Você sentia que Deus estava trabalhando em você? Estava trabalhando, sim. Eu estava resistindo, vamos dizer assim, o chamado, né? A vontade dele. Aí, antes de você entrar nesses detalhes aí, eu te pergunto assim, o que você sentia ou digamos assim, qual era o chamado, né? Porque de tudo isso que você contou pra gente até agora, a gente observa no teu dia a dia, observa você, né, como tem desenvolvido o trabalho dentro do ministério, o serviço para você digamos assim, é o ponto-chave. Sim, é a entrega da minha vida. É a entrega da sua vida. O que mais vale é a minha vida. Então eu dedico totalmente a Deus, a obra. Amém. Eu entrego totalmente para o serviço. O serviço independente de qual for a demanda, né? Sim. Eu estou ali pronto para servir. Amém. E eu servia antes, sem ter uma direção, sem ter um propósito bem alinhado. Então eu servi demais a outras coisas, né? E aí você estava dizendo que você estava resistindo. Eu estava resistindo. E com isso eu sofri demais, né? As questões as consequências das escolhas. Eu estava muito... Já estava botando dinheiro fora, né? Com festas e coisa errada, né? Nunca fui de beber demais, né? Mas nesse meio, dificilmente... Nesse meio, dificilmente tu não estar incluído, né? Nessas situações. E daí isso foi em 2014. 2015 foi o ano da virada, né? O ano chave da vida. Eu estava, então, desenvolvendo esse serviço e desenvolvendo esse serviço lá nesse piquete, né, no tradicionalismo, e de certa forma me envolvi numa situação complicada de brigas, né, que eu nunca desde criança nunca me envolvi com isso, né? Nunca briguei, nunca tive até sempre fui bem respeitoso e fui respeitado desde o tempo de colégio. E naquele meio que eu estava, me envolvi numa briga, né? Na última festa que eu participei, né? Eu me envolvi numa briga e não doeu tanto
o soco que eu levei, como a vergonha depois, né? Do ocorrido. E foi então que eu decidi, isso não serve mais para minha vida. Tudo isso que eu tava ali vivendo, de servir para aquelas coisas, né, para aquele meio que eu estava vivendo, não serve mais para mim. Em 2015, 2015 o momento foi que o ano aconteceu, da virada. Foi o ano que você disse, chega. Chega. Eu estava lá totalmente perdido, vamos dizer assim, cego nas coisas mundanas, né? Uhum. No sistema do mundo, né? Festas e acontecimentos, tudo lá. Uhum. E saí fora do projeto de servir, né? A Deus como antes, quando eu tinha aprendido com os pais. Eu ia na igreja, sim, mas não estava mais ligado tanto na igreja. Eu estava ligado totalmente para rodeio, para tradicionalismo, para festa, para isso, para aquilo. É aquilo que a gente sempre fala, né? E aquilo que a gente... já ontem nós estávamos comentando com o pastor, no Café com o Pastor, que quando você destina a tua vida, né, para as coisas do mundo, ou seja, você vive mais as coisas do mundo, obviamente você vai, né, fluir ou você vai... transpirar essas coisas do mundo, né? Então, se você se dedica ou se você começa a buscar mais as coisas de Deus, né, a tua vida também já começa a ter mais sentido e as pessoas acabam partindo, né, para esse lado do mundo em função disso. Mas agora entra nesses detalhes aí que eu acho que isso é importante. Queridos, em 2015 começou a tua virada. Em 2015 foi a virada da vida. O que foi que aconteceu em 2015? Onde é que foi aquela assim, tipo, eu levei a paulada, é aqui, chega. Levei a paulada, literalmente, e eu decidi que não queria mais aquilo. Eu também não tinha muita noção do que eu ia fazer ali, né? Eu não tinha contato ainda com a igreja, né? O que eu conhecia era outra, né? Sim. Até então. Só que eu não queria mais aquela vida. Eu queria voltar, né? Pra alinhar minha vida de novo. Porque eu me perdi totalmente. E aquele soco, vamos dizer assim, me fez pensar durante 2 semanas que eu fiquei com o olho roxo, analisar tudo que eu estava fazendo. E literalmente eu abandonei tudo que naquela prática. Sim. E voltei para a cidade. E não tinha trabalho, não tinha nada, né? Voltei para a cidade, voltei para casa da mãe. E daí entrou, né, o meu irmão mais novo, entrou um papel muito importante. Ele estava participando da célula do Jorge. Olha. Né? E só dando não que precise, mas dando, vamos dizer assim, colaborando com o que o Jorge comentou na entrevista dele, a célula dele fez muita diferença na vida de muita gente. Sim, imagina, o Jorge comentava aqui, aliás, um abraço, Jorge, toda a família. Um abraço, né, pro Jorge. Jorge que trouxe muita gente, né? Levou o evangelho para muita gente, vamos dizer assim. Exatamente, trouxe muita gente para Deus. Você, eu acho que o Alisson também, né? Sim. Enfim, mais uma galera. Muita gente. Que então, ele comenta, né? O meu irmão estava participando da célula e ele me convidava, mas eu não queria saber de outra igreja, né? Uhum. Eu não queria saber desse evangelho desconhecido. Eu conhecia conhecia o evangelho ali, servia lá e estava bom, né? Uhum. Mas aí foi que ele, depois daquele acontecido, né? No meio de 2015, eu decidi então que eu ia mudar, não queria mais saber daquela vida, e eu aceitei o convite do meu irmão para ir na célula do Jorge. Foi ali que Deus me pegou, vamos dizer assim, na célula mesmo, né? Na célula mesmo. E eu gostei da palavra, gostei do evangelho novo, da forma que foi ministrado. Tudo aquilo era muito bem-vindo. Eu digo que não é difícil. Para mim não foi dolorido abandonar as coisas que eu fazia. Eu larguei tudo para trás para viver o novo, viver o evangelho, viver viver o que eu estava aprendendo de diferente sobre Deus, sobre a palavra.
Não que o que eu vivia lá, tá um sentimento que faltasse alguma coisa, incompleto. Não, o que eu vivia lá, para aquele momento, estava completo. Mas eu aprendi que tinha mais. Eu comecei a conhecer que tinha muito mais do que aquilo. E eu queria mais. Eu comecei a buscar mais. E o Jorge teve muito serviço. Não porque eu incomodei ele, né? Levei trabalho. Não que eu me lembre, né? Mas eu dei muito trabalho porque a célula é um dia na semana, né? Normalmente. E daí eu comecei a ir na célula, comecei no culto de jovens, comecei no culto de domingo, depois mais, né? E mesmo assim, então seria já 3 noites, né? E eu ia em outros tempos também, em outros momentos. Eu ia lá conversar e falar da Bíblia e Ou seja, você começou a ter interesse de querer saber mais. Eu se interessei e me joguei totalmente nesse novo mundo, né? E a vida foi mudando, eu larguei de mão de todas as coisas que eu vivia pro novo. No finalzinho de 2015, eu tava desempregado, né? Ali no finalzinho de 2015, daí em dezembro de 2015, eu fiz um encontro com Deus, em dia 12 de dezembro. Foi muito bom, foi tremendo, como a gente diz, e transformador. Eu nunca tinha tido um encontro de fato com Deus. Eu conversava com ele no meu jeito, né? Mas viver aquele momento, aquele momento foi inédito, né? Foi algo surreal, né? Fora do normal. E daí eu tive de fato, né? A certeza que eu tô no caminho e eu preciso mais disso. Eu quero conhecer mais, eu preciso disso na minha vida. E eu decidi então de seguir, de trabalho, de servir. E daí desde que comecei na célula, comecei a vir na igreja, né? Depois de um tempo eu comecei a vir na igreja ali, né? Depois de um mês, acho. E eu decidi então, eu servi todo esse tempo, no meu pensamento, né? Eu servi todo esse tempo para o sistema do mundo. Então eu vou fazer mais ainda na igreja, para Deus. Amém. Isso eu carrego até hoje, né? E Deus tem confirmado, tem me abençoado que eu tô no caminho. Tô no caminho. E foi aí então que você começou a dizer, bom, então agora chega, né? Eu quero servir a Deus e eu vou me dedicar ao trabalho, né? Completamente àquilo que Deus tem colocado em minha frente. E o encontro para ti então foi uma das chaves principais, né? Não só o encontro com Deus, mas a célula. Então, ou seja, todo esse trabalho, isso, né? Todo esse trabalho, né, fez com que você chegasse aonde você está hoje. E como é que você constituiu a família? Como é que foi esse momento aí também? Eu fui sendo trabalhado, né? Não foi difícil. Eu fui sendo trabalhado desde o início da célula, né? Depois eu comecei a participar na igreja. Tudo aquilo que não convém, vamos dizer assim, para a gente viver, eu fui aprendendo e descobrindo que não era certo e eu fui abandonando por vontade mesmo, né? Não relutei em nada. Tudo que não serve para a vida cristã, para o testemunho, eu decidi largar. Virar as costas e enterrar de fato, né, o velho homem. Então, em dezembro de 2015, eu tive um encontro com Deus. No mesmo ano, eu decidi ir pelo batismo, em dia 27 de dezembro. E eu digo que foi o ano da virada porque eu, de fato, já tinha mudado, visto muitas coisas que não podia continuar. Já tinha visto muitos erros. Eu já tinha corrigido alguns, identificado, né, o que eu precisava abandonar. E daí no batismo, né, a gente nasce de novo. Amém. Aquela natureza velha fica para trás. Exatamente. Fica morta, né? Então, a partir dali, eu me dediquei totalmente para servir em todos os encontros, na igreja, o que tivesse para fazer, eu estava lá. Estava no meio, né? Estava vivendo. E
durante essas minhas experiências, eu tinha relacionamentos, né? Tive relacionamentos sérios, né? Que quase levou ao casamento, né? E daí eu vi que também estava errado. Era uma prática errada e fora dos princípios, né? Então, ali eu também tive que decidir de fechar aquela porta, fechar aquele ciclo e entrar para o tratamento de Deus. E daí que vem o andar, né? Em 2015 eu entrei pra olaria novamente, para ser refeito o vaso, e comecei a viver o evangelho, viver as coisas de Deus, viver os projetos que a igreja desempenha ali, tudo que fosse do reino estava lá, fazendo, colaborando, servindo, né? 2016, daí com o conhecimento do Jorge ali, né, o convívio do Jorge, eu comecei a conviver mais com o pastor também, né, além do domingo, né, do culto de domingo, eu comecei a ter um contato maior também com o pastor. E isso foi aumentando a partir do projeto do GAD, que me aproximou bastante do pastor, né, porque desde o início, né, na primeira reunião ali que o pastor chamou o pessoal, eu fui lá de intrometido, né? Que o GAD foi um momento bem diferenciado, né, para todo o trabalho. Foi sim, e vai ser ainda, né? Amém. E nós estamos parados, mas não estamos mortos. Não estamos mortos. Então, foi até engraçado, né, que nas primeiras reuniões, primeira reunião do GAD, o pastor chamou um pessoal ali, né? E eu era muito novo na igreja, vamos dizer assim, né? Novo na fé, né? Mas eu fui lá fazer uma visita pro pastor e cheguei bem na hora da reunião. Bom, já que tu tá aí, entra pra dentro aí, vamos conversar. De repente tu gosta e se interessa. Literalmente. E comecei eu gostei do projeto, tomei pra mim, né? E se atraquemos, né? Como diz, né? Fomos pra batalha, vamos pra luta, né? No GAD, durante o 2016, a implementação do GAD, 2017. Mas só voltando um pouquinho, só para lembrar algumas pessoas, né? Eu em 2015 mesmo, ainda em 2015, eu estava começando uma vida nova sem trabalho e sem renda. E eu quero lembrar e quero dar um abraço também pro irmão Robson, né, que talvez esteja ouvindo. Ele, nesse início de caminhada na igreja e numa vida nova, ele me abriu portas na empresa. Amém. Que ele trabalha até hoje, para mim começar de novo. Glória a Deus. Eu tenho uma gratidão muito grande por ele, pelo que ele fez por nós, né? Ele conhecia a nossa família já de anos e me deu essa oportunidade. E eu aprendi muito trabalhando com ele, né? Isso foi no final de 2015. Aprendi muito trabalhando com ele e tive um crescimento muito grande. Depois, aí em 2016, eu trabalhei também com o Alessandro, né, no comércio daí. Também aprendi muito com ele. Ele é nosso conselheiro, veio a ser conselheiro de casamento depois, né? E participei dos projetos, né? Tudo da igreja ali, dos encontros com Deus. Depois eu fiz em 2015 e trabalhei nos outros, né? É muito melhor trabalhar. Com certeza. A gente é duplamente abençoado. Né? No servir, no trabalhar. É muito gratificante, muito bom. É ministrado mais é muito mais forte, né? Porque mais você forte. Vive aquilo que as pessoas estão vivendo, porque você já viveu, e você recebe dobrado. É aquela questão da busca, né? Exatamente. Quanto mais se entrega, tudo tem a ver com a entrega. Exatamente. Tudo tem a ver com a entrega, né? O quanto você se entrega para Deus, ele vai suprir mais do que a necessidade. E ele tem feito isso na minha vida. Amém. A partir da minha decisão ali, tudo é questão de decisão também, né? Decidir se entregar, né?
Exatamente, isso que é interessante. Atenção, ouvinte, né? O ouvinte que tá nos ouvindo, está nos escutando, está nos vendo também, o Luiz falou algo muito precioso, né? Que é a entrega. A partir do momento que você se entrega, a partir do momento que você realmente diz, olha, eu quero a Jesus, eu quero sair da vida que eu estou, da forma em que eu estou vivendo, eu não quero mais isso para minha vida. Então, ou seja, a partir do momento que você tomou essa decisão, você começou a deixar tudo para trás. Exatamente. Você começou a deixar tudo aquilo que não condizia com aquilo que Deus estava colocando no teu coração, né, de que você iria começar a viver. Então, assim, ok, a partir de agora eu quero viver essa nova vida. Né? E, obviamente, que viver essa nova vida, você começa a viver coisas diferentes também, né? Coisas novas, experiências diferentes. Novas. Exatamente. Eu não sei como é que tá o tempo, qualquer coisa tu vai... Tranquilo, vamos lá. Aí. não falta muito, nós estamos em 2017, né? Tranquilo. Mas uma coisa interessante, o jugo de Cristo é leve. Uhum. Então, escolher a Ele não é difícil. Pelo menos não foi para mim. Por todas as experiências que eu tinha antes de conhecer a Cristo de verdade e estar conhecendo, né? Eu não cheguei no ponto máximo ainda, né? A gente não vai chegar, acho, né? Aqui, a gente vai chegar na eternidade. A nossa recompensa está lá. Está lá. Então, mas toda a expectativa, toda a experiência que eu tive antes... Não se compara com o que é viver com Cristo depois da escolha, né? Não falta nada. Uhum. Por isso que para mim foi muito fácil abandonar as coisas, porque a cada ponto que eu ia conhecendo mais de Cristo e eu ia conhecendo mais as coisas de Deus, eu via que aquilo era muito mais do que eu tinha vivido. Me alegrava mais, me supria mais. Não faltava nada. Mas que saudade dos bailão. Nunca tive isso. Porque eu decidi viver a Cristo e Cristo supria muito mais do que esses desejos carnais. Então, para mim, não foi difícil largar, abandonar o velho homem, enterrar ele. Uhum. Tudo que eu vivi a partir de Cristo, a partir de conhecer ele, a partir de 2015, foi experiências que foram muito além do que eu vivia antes. Amém. E tem sido cada dia, e eu creio que o que Deus tem para nossa vida é muito maior do que nós já vivemos e o que podemos imaginar. Com certeza. Né? Eu creio nisso. Amém. E qual foi o ano que tu casou? Eu casei em 2018. 2018. Né? E... Então, 2015, eu decidi, né, entrar para a olaria, né? Uhum. Olaria de Deus, olaria de Cristo, e ser refeito, remoldado. Amém. Eu entendi que eu precisava desse tempo, vamos dizer, fechados para balanço, né? Eu precisava desse tempo para começar de novo. Para zerar como é que é a placa, né? Uhum. E começar tudo de novo. Começar com Cristo, começar com Deus. Aquelas experiências que eu tinha com relacionamentos não valiam mais, porque eu ia começar uma vida nova. E Deus é tão bom, né? Que daí me apresentou a Josi, né? Essa minha esposa maravilhosa que ele me presenteou, né? Nós se conhecemos na igreja, ela já participava antes, uhum. Né? E sempre serviu também. Amém. Tem o mesmo alinhamento, a mesma missão, vamos dizer assim, né? De servir. E aquilo eu fui me aprofundando mais em Cristo, não estava lá buscando, mas quem que pode ser a candidata, né? Eu não estava procurando isso, eu procurava Cristo. E Deus foi acrescentando as coisas, né? 2016, 2017, 2016 eu estava sendo tratado, 2017 eu comecei vamos dizer assim, eu despertei para esse relacionamento com Olha Deus. Olha só que legal que o Luiz falou. Queridos, não sei se você se deu por conta que ele acabou de falar que ele não buscava a sua esposa, ou não buscava as outras coisas, ele buscava Cristo.
E Deus acrescentou na vida dele. Exatamente. Porque Deus sabe o que a gente precisa. Deus sabe o que a gente precisa. Né? Deus sabe de todas as nossas necessidades, Ele sabe daquilo que a gente necessita e Ele tem um plano e um projeto para cada um. Né? Imagina só, se Ele tivesse, de repente, colocado você, uma esposa que não servisse que nem você. Né? Obviamente que teríamos bastante problema. Muitas contendas ali, né? Exatamente. Então, quando a gente busca incansavelmente, né, isso falando com relação a relacionamento, né? Incansavelmente, às vezes a gente acaba errando. Né? Por isso que às vezes acontecem separações, acontecem N situações. Né? E quando você, por isso que a gente sempre fala, e o pastor Aguinaldo trabalhou muito com jovens, muito com jovens, principalmente no início, e eu tive um pequeno contato, né? Nesse início de trabalho do pastor Aguinaldo, como também da IBN em Santo Ângelo, e nós vimos esse trabalho dos líderes na época, que trabalhavam o quê? Jovem, ore antes de você casar, antes de você achar uma namorada. Quando a gente dizia assim, ó, vamos começar a orar antes de querer assumir um compromisso para ver se realmente Deus confirma. E às vezes as pessoas dizem, não, já orei, tá tudo certo, não, já quero casar, né? Por quê? Porque a carne ainda tá ali, né? Tá querendo falando, pegar, né? Tá falando. Ela tá se manifestando. E o interessante é que nesse contexto de relacionamento, isso é um assunto que dá para se desenvolver bem mais em outro momento, né? Exato, nós Mas vamos ter outro momento só, com certeza. A questão do relacionamento é bem interessante, porque Deus prepara antes. E a gente tem que estar sensível para perceber o que Ele está ministrando. E o que ele prepara tá falando, ambos, né? Prepara os dois. Exato. Né? Eu não, no nosso caso, a Josi já servia. Amém. Ela já trabalhava e participava, era participante da igreja, do corpo, vamos dizer assim, né? Da obra. E eu entrei para esse mundo, vamos dizer assim, para esse meio, né, buscando Cristo e desenvolver a função de servir. A minha vida é servir. Estamos na mesma missão. Amém. Isso faz toda a diferença. Se né, não é que seja impossível, mas vai dificultar muito o andar do casamento, vamos dizer assim, do relacionamento. Se um não concorda ou não está na mesma missão do que o outro. Vai ter contendas, vai ter dificuldades no caminho. E alguém vai ter que ceder. Exatamente. Alguém vai ter que matar o propósito, vamos dizer assim, para poder ter um convívio, né? Sim. Isso é muito ruim. Talvez por falta de oração, vamos dizer assim, antes de preparo, né? Essa fala, né, que o pessoal comenta muito lá fora, né? Não no meio cristão. Que Deus une opostos, né? Os opostos se atraem. No nosso meio não dá certo. Eu não concordo com isso. Não concordo, não funciona. É claro que você não é igual àquela pessoa, porque cada um tem um temperamento, né? Cada um tem a sua essência. Exatamente, cada um tem sua identidade, enfim, a sua busca e tudo mais. Mas, entretanto, Deus une propósitos. Une propósitos, acima de tudo. Ele une propósitos. Quando você busca em Deus, que nem você disse, eu busquei primeiro as coisas de Deus, para que depois Ele as vai demais nos acrescentando. coisas foram exatamente vai nos acrescentando as coisas. Muito Bom dia, obrigado. pastor. Obrigado. Shalom, pastor. Obrigado. Amém. Viu? Glória a Deus. Obrigado, Aleluia. pastor. E isso que é importante. Você buscou a Deus as coisas, e no mais tudo foi acrescentado. Vai sendo acrescentado. E Ele está suprindo, Ele está acrescentando muito além do que a gente consegue esperar ou consegue fazer com as mãos. Vamos dizer assim, com a força das nossas mãos. Glória a Deus. A nossa confiança precisa estar em Deus e fazer as coisas que Ele espera que a gente faça. E agora, Luiz, nessa sequência de caminhada que você está tendo, né? O que mais você desenvolveu? O que você hoje, né, dentro do corpo, hoje ministério, tabernáculos, o que você faz, né? Qual é o seu trabalho? Porque hoje você se dedica praticamente quase que 90%, né?
A minha vida tá no ministério, tá na igreja. Amém. Tá no reino, tá no servir. Pra te ver isso com uma coisa... Gente, olha só como é sensacional. Eu não conhecia a tua história, e você veio trazendo detalhes desde o início, né? Do que aconteceu, como foi, toda a caminhada. Pra você que pegou agora, depois você pode assistir esse testemunho compartilhando vida do Luiz, por quê? Ele trouxe detalhes, desde os momentos em que ele era lá adolescente, as dificuldades que eles passaram no interior, eles tiveram que deixar, né, após a morte do seu pai, o falecimento do seu pai, eles tiveram que deixar, vir para a cidade, houve problemas, né, investiram, não deu certo, enfim, a família passou por dificuldades, passou por tantas lutas e situações, e tudo foram ciclos, né? Foram ciclos. Tudo ciclos. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é que você sempre teve esta vontade, está em você servir, né? Ou seja, você se dedicar a algo e se você servir. E chegou o momento em que você disse para as coisas do mundo, chega, eu não quero mais isso, porque está me levando a prejuízos e eu não sei onde eu vou parar. Está levando para longe da presença. Exatamente. E você tinha, né, Deus já vinha trabalhando. Então, o que eu quero chamar a atenção é que muitas vezes, né, Deus usa, e a gente falava isso antes de começar, que Deus usa, né, as pessoas e Deus usa as suas formas de como trabalhar, né? De como Exatamente. trabalhar. Agora é 10h04, nós já estamos há 1 hora conversando aqui, só para te ter uma ideia. Glória a Deus. Mas eu quero que você... eu sei que você teve célula também, né? Sim. Fez um trabalho com jovens, né? Eu quero que você entre 2 pontos principais, para a gente não se alongar muito agora, até para te dar um direcionamento também. Eu quero que você fale rapidamente sobre essas células, entendeu? E aquilo, e aquilo que você está fazendo, está desenvolvendo agora, né? Sim. Então, só vou voltar ainda um pouquinho, mas não muito longo. Em 2017 eu conheci a Josi, né? Em 2018 nós casamos no início do ano, né? Em janeiro. Uhum. E no mesmo ano nós recebemos o convite do pastor, então, para estarmos entrando no corpo de diácono na igreja. Isso quer dizer servir, né? Sim, ó. Serviço. Serviço. E nós aceitamos, né? Estamos disponíveis, né? Em todo o tempo. E desde então nós estamos trabalhando, né? Na função de diáconos, enfim. Dentro desse tempo, né? Em acho que foi em 2018 mesmo, que eu comecei a trabalhar com células, né? Em 2018, comecei a trabalhar com células de adolescentes, meninos, né? Adolescentes. E foi um período de muito aprendizado, muito crescimento na palavra, porque foi maravilhoso, né? É maravilhoso trabalhar com adolescentes, levando a palavra. Eles têm interesse, eles têm desejo de aprender, e isso é desafiador também para a gente, porque nós precisamos conhecer para poder transmitir para eles, né? E isso foi muito bom. Nós trabalhávamos então com a célula, o grupo de 10, 15 crianças, e fomos desenvolvendo a célula durante um período ali de tempo, antes da pandemia. Nós chegamos a ter 30 crianças, 30 adolescentes na célula. A frequência de 25 por semana. E daí já fica demais, é fora do projeto das visão celular. Se torna muito grande, até para cuidar, né? Muito grande, muito cansativo. Foge do projeto. Né? E então houve a necessidade de multiplicar. Nessa célula surgiu mais 4. Dessa célula. E surgiu 4, multiplicamos 4 vezes. Então tivemos 4 células ali antes da pandemia, e todas com a média de 10. Nossa, imagina. 10 crianças, 10 meninos, né? E sempre crescendo, sempre aumentando, que daí um amiguinho convida o outro, e daí vem ali, vamos junto, vai, né? E vamos lá, e tem célula, é dia de célula. E um diferencial que eu vejo
a célula desenvolveu muito, que desde o início, quando eu comecei a trabalhar com a célula, também vale ressaltar uma questão. Eu entrei na célula de um outro irmão, né? Eu fui ajudar ele. Uhum. Irmão, o Nilson Sansão. Ele mora em Santa Rosa hoje, né? Nosso compadre. E ele tinha sido designado a desenvolver a célula, e depois de alguns meses eu comecei a participar, e fui indo. Eu desempenhava um serviço no GAD, então eu tinha bastante contato, né, com as crianças. E os mesmos que iam na GAD, a maioria iam na célula também. Então eu comecei a participar e comecei a desenvolver, ajudar ele, né. Até que por motivos dele, ele acabou saindo, foi para Santa Rosa, e eu fiquei na célula, assumi a célula, né. Enfim, nós trabalhamos ali durante um tempo, né, multiplicamos ela, se tornou 4 células. Eu tinha célula toda noite, durante a semana. E o diferencial que eu vejo, o cuidado que eu tinha com eles, fazia com que os pais confiassem de podia buscar e podia levar. A célula era de noite, né, de tardinha, né, das 7h30. Então, no inverno é bem noite e é frio. Mas como é que vai sair na rua? Ou alguns pais não têm veículo, não tem como levar. Então eu buscava e levava todas as crianças. Todas as crianças. Eles recebiam o alimento principal, que era a palavra Exatamente. De Deus. Em todo o tempo. Todo né? tempo. Glória a Deus. E isso tem um cuidado de Deus também, porque para mim poder suprir essa questão, eu tive então a oportunidade de trabalhar no transporte escolar. E eu tinha o veículo disponível para mim. Olha só que legal. Então eu fazia esse roteiro na cidade, vamos dizer assim, né? Eu buscava na casa, passava nos bairros, pegava as crianças, ia no lugar que tinha célula, ministrava a célula, né? E depois eu levava eles para casa de novo. E eu vejo que esse foi o diferencial. Os pais confiavam nesse cuidado. E toda célula tinha palavra, né? A gente buscava na Bíblia, buscava estudo, a gente recebia o estudo do pastor e transmitia para as crianças. Tudo aquilo que você aprendeu. Tudo que aprendia, transmitia. Estava transmitindo para... Aconselhamento, né? Amém. Porque as crianças têm dúvidas, as crianças têm dificuldades, elas têm demandas que precisam ser esclarecidas quando crianças, para não gerar problema depois, né? E graças a Deus que... Eu digo que não fui eu que fazia a célula. Era Deus. Era Deus que fazia sempre. Sempre foi. Eu até tem uma questão que o Jorge me ensinou, né? A célula não começa quando a gente está ali. A célula começa quando a gente se prepara para ir para a célula, né? Então, quando começava a se mover para ir na célula, ou estudar a célula, e começar a fazer o roteiro, então eu já estava no espírito de célula, já estava preparando o ambiente, né? E daí quando eu chegava no local, já tinha algo preparado. A gente agora aprendeu, né, a questão do mundo espiritual, né? Que Exatamente. É mais real do que a gente vê, né? Mais real do que a gente tem noção. Uhum. Então já estava sendo preparado o ambiente do lugar, da célula, um ambiente espiritual para ser ministrado, e era muito bom sempre foi muito bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Luiz, eu quero te fazer uma última pergunta, tá? E outros momentos a gente ainda vai compartilhar muita vida aqui, viu? Amém. Muita vida. Eu sei que você tem muito por falar e tem muito a falar também, né? Tem muito a compartilhar. Obviamente teremos outros momentos. Mas eu quero que você deixe uma frase, ou você deixe um pensamento. O que é, ou como é servir a Deus? Servir a Deus é maravilhoso. Ele nos surpreende a cada dia, né, com muito mais do que nós necessitamos, do que precisamos. Tudo está ligado, tudo refere-se ao quanto a gente tem a entregar-se. O que é valioso para a gente?
Nós estamos dispostos a entregar de fato o que é valioso? No nosso caso, na minha família, né? Dá para dizer que de fato a gente vive. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Isso é realidade em nossa vida. O que é precioso, o que é a nossa vida, nós entregamos ela no altar, entregamos ela no serviço, no ministério. E isso não tem palavras para dizer, é gratificante, é muito bom. Então, a quantia que você está disposto a entregar, o que é valioso da sua vida para Deus, é o quanto Ele vai agir, vai suprir, vai agir, vai fazer as coisas acontecer. Ele vai acrescentando conforme a gente entrega para Ele. Amém. Glória a Deus. Isso faz toda a diferença. E tem sido na minha vida, tem sido todo esse tempo, né? Você falou ali que tem muito a conversar, e tem mesmo, né? A gente tem, como é que diz, tem muita bênção para contar, né? Amém. E vai continuar sendo assim, né? Porque a gente sabe a quem serve, sabe a quem está vivendo. E eu deixo essa palavra, então, que para conhecer a Cristo, se entregue a Ele, e todas as coisas vão ser supridas. Aleluia. Muito mais do que nós esperamos e necessitamos. Sem palavras. Até me emociono porque é bem isso, né? Quanto mais você se entregar, mais Ele vai se achegar, vamos usar esse termo assim, ou seja, mais você vai ter dele. Luiz, muito obrigado pelo teu testemunho, muito obrigado. É realmente muito edificante, é aquilo que a gente sempre fala, compartilhando vida, é para edificar a sua vida. E para você ver que todos nós temos os nossos problemas, todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos uma história, a qual eu acredito que Deus escreve antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você ser gerado no ventre da sua mãe. Tem um processo. Obviamente que nós temos escolhas e temos consequências, né? Eu ouvi esses dias uma palavra que dizia que quando você pede a Deus para você tomar uma decisão de algo, Deus permite que você faça. Ah, mas Deus, eu escutei o Senhor disse, não, eu apenas permiti, mas não está no meu propósito. Então foi por conta e exclusiva responsabilidade sua. Então tem consequências daquilo que a gente escolhe. Entretanto, Ele te dá a oportunidade para você voltar para o propósito dele. E Deus, com certeza, tinha e tem os seus propósitos para cada um de nós, e da mesma forma para você e sua família. Exato. Né? Que hoje vocês têm a pequena... Tem a Radassa. A Radassa, que é linda demais. Parabéns, linda família que você tem. Amém, muito obrigado. Luiz, Glória linda família. Né? E que você continue sendo esse cara show de bola, abençoado, né? Família abençoada também. E continue com este coração de servir a Deus, porque a nossa recompensa ela não está aqui, né? Toda a nossa recompensa está lá nos céus, tudo que fizermos. Interessante, só complementando isso que tu falou ali da recompensa, eu sempre tenho isso na minha vida e compartilho com as pessoas que têm contato, né? No caso, eu estou integral na igreja, né? Todo dia. E tem os irmãos que vão lá me ajudar, que vão lá conversar, tomar um cafezinho, né? Eu sempre compartilho, sempre falo para eles. A recompensa já está disponível, né? Aleluia. Nós podemos desfrutar dela agora e também muito mais depois, na eternidade. Deus é maravilhoso. Show de bola. Luiz, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu agradeço de coração a você, Manuel, pela oportunidade. Agradeço ao pastor Agnaldo pelo convite, né, de estar aqui. E é, de fato, uma grande alegria, é uma honra estar aqui compartilhando da história, compartilhando o que Deus fez, de um pouco do que Deus fez na nossa vida, né? E estamos aí. Amém. Glória a Deus. Queridos, Compartilhando Vida volta sexta-feira que vem com mais testemunhos. Estaremos durante a semana informando quem a gente vai convidar. E vai ser, a gente sabe que é maravilhoso e tem sido poderoso. A gente sabe que todos os programas e tudo que a gente tem procurado desenvolver aqui tem sido na direção de Deus.
entende? Então, não estamos fazendo nada pelas nossas forças, mas por aquilo que Deus tem colocado como propósito na vida deste meio de comunicação. A Rádio Gênesis, Rádio Web, ela foi gerada no coração de Deus, né, implantado no coração do pastor Aguinaldo, né, no meu coração e de toda a igreja, porque a gente sabia que quando Deus coloca algo, ele não é apenas para uma pessoa, ele é para toda a comunidade, para todas as pessoas. Então, todos estão sendo abençoados e que continuem sendo abençoados aí com o compartilhar vida, com o café com pastora, com as mensagens, com a palavra. A rádio ela é 24 horas, música direto, você acessa em qualquer momento, a qualquer lugar, enfim, e você está escutando. E sempre tem lá uma mensagem, sempre tem algo de direcionamento, né? Então, por favor, compartilhe essa mensagem, compartilhe o Compartilhando Vida para mais pessoas, vai ficar gravado, vai ficar nas nossas redes sociais, né? Não deixe de compartilhar, porque às vezes uma única palavra, um único testemunho, e eu levo isso a algo que você acabou de falar, né? Durante de tudo que você falou, de compartilhou, e que me chamou muita atenção, perdão, a partir do momento que eu deixei, né, de as coisas do mundo e eu me dediquei a buscar as coisas somente de Deus, tudo foi acrescentado. Aleluia. Então, isso que você falou, eu digo assim, ó, tome isso para sua vida também, em nome de Jesus. Amém. Querido, obrigado. Abraço. Gente, chega, senão eu vou mais longe aqui. Um abraço a você, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua sintonia, você que está aqui nas redes sociais, como eu já disse, compartilhe para mais pessoas. Um ótimo feriado, um ótimo final de semana, né? E que nós tenhamos essa Páscoa como o principal significado, que é Cristo, pelo aquilo que Ele fez e aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Afinal, Ele vive. Amém? Então tá bom. Bora lá. Gente, um abraço para você, tudo de bom. E a gente segue com a programação aqui da Gênesis. Teus caminhos eu segui, minha esperança está em ti. Te amo, Senhor.